Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Gênesis, capítulo 8, versículos 10 e 11, diz assim: Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha de oliveira nova. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Amém, irmãos? Irmãos, há alguns dias atrás, ou semanas atrás, nós vimos os noticiários e uma notícia nos chamou a atenção. Os casos alarmantes de coronavírus na cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Esta cidade, ela pertence ao nosso presbitério. Há ali uma igreja muito vibrante nesta cidade, pastoreada pelo querido reverendo Anderson. E sentimos de Deus a necessidade de orar por aquela cidade e também por aquela igreja e pelo seu amado pastor. E ao longo desses tempos temos orado. Felizmente, sabemos que hoje a situação parece controlada na cidade de Santa Cruz das Palmeiras. E nós tivemos o privilégio de sermos convidados pelo seu pastor a falar à amada igreja. E hoje nós estamos fazendo uma mensagem especial à querida igreja de Santa Cruz das Palmeiras. Privilégio muito grande falar a esses irmãos que estão vencendo como nós essa pandemia. Diante de tantas notícias ruins que nós temos tido, precisamos de notícias boas, de boas novas. Mas quais seriam as novas? Que notícias boas nós podemos ter? Quem observa na palavra de Deus, medita na mesma, vai sempre encontrar boas notícias, boas novas. Afinal de contas, evangelho significa boas novas. E hoje nós vamos falar de alguém que recebeu uma boa notícia. Nesse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, nos vai mostrar um cenário muito semelhante aos nossos. Um cenário semelhante por quê? Porque nos dias em que ocorreu a maior pandemia da história. Pandemia é uma palavra composta de 2 termos gregos que significa pan, todo, demos, povo. Ou seja, é algo que atinge todo o povo. E nós sabemos que o dilúvio foi uma pandemia por quê? Porque todos do mundo sofreram com essa pandemia. Não digo que todos foram mortos, porque Deus salvou e preservou Noé e a sua família e também pares de animais que foram salvos através daquela arca. E nós podemos observar que depois de 40 dias ininterruptos de chuva sobre a terra, parou de chover e as águas foram minguando. Noé precisava saber se eles já podiam sair da arca.
para recomeçar a vida. Noé primeiramente envia um corvo, e o corvo voava, mas não voltava, até que sumiu. Depois ele envia uma pomba, aquela pomba voltou e não trouxe nada. 7 dias depois, ele envia a mesma pomba, e a pomba volta com um ramo, uma folha nova de oliveira. Aí entendeu Noé que já era hora de sair da arca. Eles venceram a pandemia, eles venceram a adversidade, eles venceram o dilúvio. Essa foi a boa nova, trazida por aquela pomba, e a notícia foi dada a Noé, através daquela folha nova de oliveira. E esse é o tema da nossa meditação hoje, uma folha nova de oliveira. Uma folha nova de oliveira. O que significa essa folha nova de oliveira? O que significou a folha nova de oliveira para Noé e sua família? Primeira coisa que nós vamos observar é que aquela folha foi trazida a uma família fiel a Deus. A família de Noé, que viu a pomba trazendo aquela folha nova de oliveira, era uma família fiel a Deus. A Bíblia fala que por causa do pecado, por causa da iniquidade, Deus decidiu dar cabo ao mundo. Mas Deus olhou para Noé e viu que Noé era um homem justo entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deus viu que Noé era um homem íntegro. E Noé, que achou graças aos olhos do Senhor, deveria ser poupado. Assim decidiu Deus. E Deus manda Noé fazer aquela arca. Muitos poderiam entrar naquela arca, todavia quem entrou naquela arca foi Noé, que fez aquela arca conforme a vontade de Deus, de acordo com a determinação de Deus. Ele fez aquela arca para que a sua família fosse poupada do dilúvio, e eles entraram naquela arca, não só ele, mas toda a sua família. Então, aquelas pessoas eram as únicas pessoas fiéis a Deus, foram as únicas pessoas que atenderam a ordem de Deus, entenderam a profecia e entraram na arca, porque eram fiéis a Deus. E isso é que é importante para cada um de nós. Nós estamos ainda passando por essa adversidade, e o povo de Deus tem que permanecer fiel a Deus, porque por maiores que sejam as adversidades, por piores que sejam as notícias, o povo de Deus tem que sempre caminhar firme, sendo fiel a Deus, confiando no Senhor e esperando pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pela ação de Deus nas suas vidas. E é assim que o povo de Deus tem que enfrentar a pandemia. Você que entrou na arca, faz parte do povo de Deus, faz parte da igreja de Deus, continue fiel, continue firme, porque Deus haverá de nos guardar dessa provação que está no mundo inteiro. Eu me lembro da igreja de Filadélfia, que era uma igreja que tinha pouca força, mas era uma igreja que guardava a palavra de Deus e não negava o nome do Senhor. Por isso, na profecia, Deus diz que ia guardar aquela igreja da provação que viria ao mundo inteiro. E assim, nós devemos caminhar como pessoas fiéis a Deus, mesmo em meio às adversidades, como a família de Noé. A quem foi levado aquele ramo ou aquela folha nova de oliveira? A uma família atribulada. Aquela família, a família de Noé, era uma família fiel a Deus,
mas era também uma família que estava passando por uma dificuldade enorme, por uma grande provação, que era aquele dilúvio. Imagina só, é verdade que aqueles que estavam fora da arca estavam numa situação pior, foi fatal o dilúvio para eles, mas aqueles que estavam dentro da arca estavam também num momento de ansiedade, de apreensão, de dificuldade. Imagina só você ficar lá, esse tempo todo que eles ficaram, longos meses, chegou a mais de um ano, aquela provação, dentre todos os momentos que eles passaram. Grande deveria ter sido a adversidade, a apreensão, e, meu amado irmão, aquela folha nova de oliveira veio em direção a eles, uma família atribulada, uma família aflita. E essa também é a mensagem que eu gostaria de deixar a você. Nós temos passado por provações. O próprio Senhor Jesus vai dizer: no mundo nós passamos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O salmista diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Você que está ansioso, deprimido, preocupado, porque essa pandemia está durando muito mais tempo do que nós imaginávamos, está apreensivo. Gostaria de dizer a você que não é porque nós somos crentes, somos fiéis a Deus, que nós vamos estar isentos de tribulações. Nós passamos por adversidades, mas não desanime, não ceda, não se entregue, mas permaneça fiel a Deus, confiando no Senhor, porque o Senhor vai trazer a você também um ramo e uma folha nova de oliveira. O Senhor tem boas notícias para você. O que podemos aprender com aquela folha nova de oliveira? Aquela folha nova de oliveira não foi levada ou trazida a Noé pelo corvo. Observe bem que antes de soltar aquela pomba, o Noé soltou um outro animal, um corvo. Quando as águas foram minguando, ele pensou: vamos ver se agora é hora de eu descer da arca, vamos ver se as águas já baixaram. E ele solta um animal que foi um corvo, e aquele animal foi um animal errado. Vai falar: mas por que foi um animal errado? Noé queria boas notícias, notícias de livramento, notícias de que a pandemia, que o dilúvio havia acabado, mas ele solta aquele corvo. Um corvo é um animal que se alimenta de quê? Se alimenta de carniça, se alimenta de animais mortos. Ele não ia voltar. Por quê? Porque diante daquele dilúvio, tanta gente morta, tantas pessoas mortas, tantos animais mortos, aquilo era um banquete para ele. E se ele voltasse, ele estaria trazendo a Noé carniça. E não era uma boa notícia, não era aquilo que Noé esperava. Se você quer boas notícias, se você quer se livrar da pandemia, se você quer se livrar dessa adversidade, não olhe para os corvos. Porque os corvos nunca vão trazer a você uma boa nova, uma boa notícia, mas vão trazer a você uma notícia de morte. E o que nós estamos observando? Por que tem tanta gente deprimido, aflito, angustiado, tem tanta gente morrendo de infarto, muita gente desesperada? Por quê? Porque diante de tanta fake news, diante de tanta notícia ruim, diante de tanta notícia de morte, as pessoas estão todas angustiadas e aflitas. Por isso, não olhe para os corvos. Não olhe para aqueles que são agoreiros e portadores de más notícias, e às vezes até notícias falsas. Isso nós vemos na internet, nós vemos na mídia. Não olhe para os corvos. Os corvos não vão trazer a você
a notícia verdadeira, a notícia boa, não vão dar forças para você vencer a pandemia. O que significa a folha nova de oliveira? A folha nova de oliveira é símbolo de esperança. Qual é a nova? A nova é que a pomba trouxe a Noé uma folha nova de oliveira. E o que aquela folha verdinha significava? Significava esperança. Esperança para Noé, esperança de que o dilúvio estava chegando ao fim, a esperança de que eles poderiam recomeçar. E é isso que aquela folha nova representou para Noé. Por isso que o verde é a cor da esperança, porque o verde significa vida. Quando nós olhamos para os campos e vemos, depois de uma chuva maravilhosa, vemos o verde brotar, a relva brotar, é sinônimo de esperança. Ninguém gosta de ver um campo com aqueles galhos amarelados. Todo mundo gosta de ver um campo verde, porque é sinônimo de vida. A Bíblia fala do justo, que ele no devido tempo dá o seu fruto, mas a sua folhagem não murcha. Assim é o servo de Deus, ele está sempre vivo. Essa é a nossa esperança, porque a nossa esperança não está no mundo, mas a nossa esperança está fundamentada no Deus que não pode mentir, e é a esperança de vida eterna. É uma esperança viva, como diz o apóstolo Paulo, porque a nossa esperança não se confunde, porque é amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esperança de que a terra vai fazer a semente brotar, e as folhas verdes significam sinais de que os frutos vão ser possíveis. Assim também a vida do justo, ele dá fruto. Essa é a nossa esperança. Foi essa esperança que Noé teve ao ver aquela pomba trazer aquela folha de oliveira. Depois de tanto tempo, ele viu esperança. E é essa palavra que eu gostaria de deixar a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Tenha esperança. Examine as Escrituras e você vai ver que nelas tem palavras de vida eterna, palavras de esperança para você. Sim, o que significa a folha nova de oliveira? A folha nova de oliveira significa que o óleo não vai faltar. O que é uma oliveira? O que dá uma oliveira? Uma oliveira dá azeitona, e a azeitona produz o que? O azeite. Quando Noé recebe aquela folha nova de oliveira, ele vê que o azeite não ia faltar na sua vida, na sua casa, na sua família. É isso que significa a folha nova de oliveira. E o azeite, ele era usado para cozinhar os alimentos, era usado para acender e manter acesas as lâmpadas, era usado até mesmo para a cura de feridas. Lembra da parábola do samaritano? O azeite era também o símbolo da unção. Os reis, profetas e sacerdotes eram ungidos com o azeite. E o azeite é o símbolo da presença do Espírito Santo de Deus. Aí eu me lembro quando Jesus Cristo, o ungido de Deus, Cristo significa ungido, ele é batizado, e diz a palavra de Deus que o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e assim o Espírito Santo de Deus desce nas nossas vidas para nos ungir, para pregar as boas novas, para recebermos o poder, recebermos a graça, recebermos a capacitação do próprio Deus para seguirmos em frente.
É isso que significa a folha nova de oliveira, que Deus está conosco e o azeite não vai nos faltar. Deus está conosco e o Espírito Santo vai curar as nossas feridas, vai iluminar as nossas lâmpadas e também vai alimentar a nossa alma. O que significa a folha nova de oliveira? Significa um recomeço, um renovo, folha nova. A terra recebeu água ao longo de todos aqueles dias. Tudo morreu, as plantas, os animais, os homens, mas depois que as águas baixaram, o que Noé viu? Uma folha nova. Significa que a terra voltou a alimentar a semente para que ela pudesse brotar e dar folhas e frutos. Olha como Deus é bom, porque a Bíblia diz que os moços caminham e se fadigam, os jovens de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão como as águias e voarão, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão. Aqueles que esperam no Senhor, eles têm sempre um renovo, porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que todas se fizeram novas. Um dia, depois de uma grande tragédia, o profeta Jeremias recebe a seguinte mensagem do Senhor. Deus diz a Jeremias, diante daquele cenário de desolação, quando Nabucodonosor invadiu a terra de Israel e destruiu tudo. Deus diz para Jeremias: quero trazer à memória aquele que pode te dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não termos sido consumidos, porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Nós temos que confiar num Deus de misericórdia. Estamos passando por essa adversidade, mas isso vai passar. Deus tem grandes planos para nós. Deus vai renovar as nossas vidas. A misericórdia do Senhor não vai deixar que sejamos consumidos. A misericórdia do Senhor vai nos dar esperança. A misericórdia do Senhor vai renovar as nossas vidas. É isso que significa a folha nova de oliveira. Confie nisso, acredite que a morte, o desespero, a angústia, a aflição e a derrota jamais serão as notícias principais nas nossas vidas, e sim a bandeira do Evangelho, a bandeira do poder de Deus, e sim a folha nova de oliveira, que significa vida, porque Deus tem renovado as nossas forças, Deus tem renovado as nossas vidas, Deus tem nos dado boas notícias. E certamente vamos vencer. O que significa a folha nova de oliveira? Significa vitória. Quando Noé recebe daquela pomba aquela folha de oliveira, Noé entendeu, de acordo com a palavra de Deus, que já era hora de sair da arca. Eles passaram por aqueles momentos de grande adversidade, tiveram aquela aflição, tomando conta da família, tempos difíceis, mais difíceis até dos tempos nossos, mas quando ele recebe aquela folha nova de oliveira, ele entendeu que Deus os poupou daquela adversidade, que Deus deu a eles o triunfo e que era hora de sair da arca. E por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, esteja firme no caminho do Senhor, porque assim como Deus guardou Noé e sua família, Deus vai guardar você e guardar toda a sua casa. Deus vai poupar você da provação. E você vai ter vitória. Olhe para a folha nova de oliveira e você vai ver
que Deus vai te dar vitória. Você vai sair da arca, você vai sair do dilúvio, você vai sair da provação, você vai sair da adversidade. Deus vai te dar forças para você reconstruir. E diz a palavra de Deus que quando Noé e sua família saíram da arca, eles ergueram o altar, o arco-íris apareceu no céu e eles recomeçaram, porque era tempo de recomeçar. Sim, bendito é o Deus que sempre nos conduz em triunfo. Deus vai te dar vitória. Logo, logo, você vai sair dessa adversidade, você vai sair da arca, porque Deus, Ele é o Deus da nossa esperança. Essa é a boa notícia que eu gostaria de deixar a você hoje, meu amado irmão, minha amada irmã. Olhe para a folha nova de oliveira e você encontrará esperança, certeza de que Deus vai te dar a vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?